Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora um assunto aí muito importante da ótica geométrica. A gente vai estudar o desvio da luz na refração. Então, lembrando aí, né, refração é mudança no meio de propagação da luz, que vem sempre acompanhada de mudança na sua velocidade de propagação. E aí essa questão do desvio, né, muita gente acha que é uma característica que sempre ocorre na refração, e a gente vai ver que por causa de um caso, isso não é verdade, tá? Então, para começar, né, vamos lembrar aí a segunda lei da refração, a lei de Snell, que é a lei que a gente acaba usando aí para fazer as contas. N1 seno1 igual N2 seno I2. N1 é o índice de refração do meio, seno I1 é o seno do ângulo de incidência, né? O N2 é o índice de refração do outro meio, e o I2 é o ângulo de refração, né, no outro meio. Então aqui, ó, eu separei em três casos. Então, primeiro caso, a luz vai do meio que tem um N menor para o meio que tem um N maior. Então, olhando para a lei de Snell, o que a gente percebe? Sempre que a gente tem um produto constante, e é o que acontece aqui na lei de Snell, né? N seno de um lado igual a N seno do outro, a gente pode dizer que as grandezas, né, que estão sendo multiplicadas aí, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quem tiver o menor N vai ter o maior seno. Quem tiver o maior N vai ter o menor seno. Essa é a ideia. Outra coisa, como aqui a gente está lidando com ângulos do primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus, para esses valores de ângulo, o seno é uma função crescente. Significa que quanto maior o ângulo nesse intervalo, maior o seno que você tem. Então, quando a gente fala que aumenta o seno, para esse intervalo também aumenta o ângulo. Então, vamos ver o que acontece aqui, quando a luz vai do N menor para o N maior. Se a luz está indo do N menor para o N maior, ela está indo do meio que tem um N menor para o meio que tem um N maior, o que vai ter que acontecer? Vai ter que diminuir o seno do ângulo. Se diminui o seno, diminui o ângulo, que a gente já falou agora há pouco aí. E como esse ângulo, gente, é formado com a normal, a conclusão é que o desvio que você vai ter vai ser como? Aproximando da normal. Então, ó, raio de luz que passa do N menor para o N maior, ele desvia aproximando da normal. Tudo bem? Então, aumentou o N, tem que diminuir o seno, tem que diminuir o ângulo, como é formado com a normal, aproxima da normal. Beleza? Segundo caso, quando a luz está indo do meio que tem o N maior para o meio que tem o N menor. Então aqui, pessoal, o que acontece? A luz estava no meio que tem o N maior, vai para o meio que tem o N menor. O que tem que acontecer com o seno? Se você diminui o N, o seno tem que aumentar. Se aumenta o seno, aumenta o quê? O ângulo. E como esse ângulo é formado com a normal, o desvio que a luz vai ter vai ser para esse lado. Ou seja, raio de luz que passa do N maior para o N menor, como é que ele vai desviar? Afastando da normal. Tá certo? Gente, vocês não têm ideia de quantos exercícios existem, tá? Que para você acertar é saber esse conceito de aproxima da normal ou afasta da normal. E um cuidado que você tem que ter também é traçar normal, né? Porque se você não desenha normal, você não vai saber o que é aproximar, o que é afastar. Agora, para a gente encerrar esse assunto, quer dizer então que a luz sempre desvia? Já falamos que não. Por causa de um caso, de uma exceção, o desvio não é uma característica de sempre acontecer na refração. E qual é esse caso, pessoal, que a luz não desvia? É o que eu chamei aqui de terceiro caso, que a gente conhece como incidência normal. O que é uma incidência normal? É quando o raio ele chega na superfície que separa os dois meios exatamente em cima da normal. Vamos ver o que acontece nesse caso?
O ângulo de incidência, para esse caso da incidência normal, gente, quanto vocês acham que vale? 0 ou 90? Cuidado, o ângulo aqui é 0, porque o ângulo é formado com a normal. Então, você tem aqui N1 seno de 0. Só que seno de 0, gente, é 0. E se você tem 0 aqui de um lado, do outro lado você tem que ter 0 também. E para dar 0, significa que o seno também tem que ser 0 do outro lado, e portanto o ângulo também tem que ser 0 do outro lado. Traduzindo, o que acontece com o raio? Ele passa sem sofrer desvio, tá? Então, esse caso, gente, é a única exceção da refração que não tem desvio. Incidência normal, a refração, sim. Como que eu sei que tem refração? Esse meio é diferente desse. E, portanto, as velocidades são diferentes nos meios 1 e 2. Porém, não há desvio, tá certo? Então, tirando esse caso, para os demais vale o que a gente falou. Do menor para o maior, aproxima da normal. Do maior para o menor, afasta da normal. Espero que você tenha entendido. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.